Ele tem 39 anos. Começou a militar na vida pública como liderança estudantil. Foi vereador por 3 mandatos e presidente da Câmara Municipal de Vitória. Também foi secretário de Gestão, Planejamento e Comunicação da Prefeitura da capital. Formado em Direito, pós-graduado em Gestão de Políticas Públicas, mestrado em Gestão de Cidades. Em 2018, foi eleito com 20.170 votos pelo Cidadania para o primeiro mandato de deputado estadual. Com a palavra, Fabrício Gandini. Estou muito feliz de estar aqui nesse espaço, podendo me comunicar com as pessoas do Estado do Espírito Santo e me colocar à disposição da população para recebê-los no gabinete, recebê-los, na realidade, através das redes sociais, e a gente poder cumprir aqui com nossa missão, nosso mandato. Deputado, como vimos, o senhor tem uma vasta experiência em legislação, né? Trouxe da Câmara de Vitória. O que essa experiência contribui para o seu dia a dia? O que eu percebo é que quando eu cheguei aqui, eu cheguei jogando, né? Porque 10 anos de experiência no Legislativo de Vitória, a gente aprendeu muito, né? Uma das coisas principais que eu carrego comigo é a participação popular. Eu não faço um projeto de lei sem discutir com as pessoas, também indicações. Isso me ajuda muito a construir e saber onde a gente quer chegar, né? Cheguei com bastante definição de uma missão específica que a gente gostaria de atingir aqui com esse mandato na Assembleia. Eu anotei alguns pontos aqui, deputado, da sua atuação como presidente da Câmara de Vitória. Redução do recesso parlamentar, fim do voto secreto, corte de ponto de vereadores faltosos e redução do orçamento do Legislativo. Foram algumas ações quando eu fui presidente da casa, né? A gente sempre acreditou que dar exemplo era muito importante, mais do que ficar fazendo discurso, né? A gente tem, infelizmente, no nosso país, muito político fazendo muito discurso. E a gente, quando teve a oportunidade de ser presidente da casa, a gente fez uma série de ações importantes. Mas eu julgo que o projeto de lei mais importante que eu fiz lá foi a de devolução do orçamento, da economia que a gente fazia no Legislativo para a educação. Naquele período que a gente ficou lá, mais de 10 anos, mais de 20 milhões de reais foram devolvidos à educação do município de Vitória. Acho que foi uma contribuição importante, uma lei MIA de 2011. O senhor falou em dar exemplo, em redução de orçamento do Legislativo, quando foi presidente da Câmara, e aqui também o senhor está fazendo o que o senhor acabou de falar, dar exemplo, não ficar só no discurso, o senhor não está usando a cota parlamentar de veículos. É uma opinião, uma questão muito pessoal, né? Eu tomei a decisão de abrir mão das cotas como forma exatamente de não fazer discurso, mas fazer, né? A gente tem essa oportunidade. Eu acho que os parlamentares têm essa oportunidade de apresentar à sociedade. A gente não precisa de uma Assembleia cara, a gente precisa de uma Assembleia eficiente, né? Que as pessoas que estão no gabinete trabalhem para a população, que a gente tenha de fato uma prestação de serviço à sociedade. Então, assim, a gente está provando que é possível fazer mais com menos. O senhor já provou, a gente leu aqui no início, que é um estudioso, um deputado que gosta de estudar, fez Direito, especialização em Gestão de Políticas Públicas e mestrado em Gestão de Cidades. O que esse fruto desse estudo pode contribuir, te ajudou na proposição de assuntos, de temas, de debates aqui na casa? A formação, as pessoas falam, parece até redundante, mas ela é fundamental, né? A gente ter, por exemplo, o direito me ajudou muito na construção da legislação, de saber o que eu posso legislar, o que eu não posso, né? Já políticas públicas, saber exatamente até que ponto a gente pode propor uma política pública. O mestrado me dá uma noção muito grande de escolha pública. Então, assim, eu considero que ter formação, apesar de não ser hoje exigência dos políticos, né? Não tem exigência, você tem que ser alfabetizado minimamente. Mas ela faz uma diferença enorme, né? Por onde eu passei, eu aproveitei muito do que eu construí
através dos meus estudos. Vamos dar uns exemplos aqui da atuação do senhor nessa área de gestão de cidades, né? O senhor tem falado sobre mobilidade, infraestrutura, proteção social, região metropolitana, população em situação de risco. Gostaria de destacar algum desses temas? Sim, a gente tem discutido a questão dos idosos aqui na capital, né? A gente recebeu um grupo grande de idosos, a gente precisa preparar a sociedade para essa idade, né, que infelizmente, a gente não tem isso preparado. A gente fala muito de mobilidade, né? Eu estou fazendo uma discussão importante sobre esgoto, né, que a gente tem visto aí que é um desafio básico em relação à saúde. Então, assim, a gente tem muitas ações que têm a ver com essa formação que a gente buscou. Exatamente quando eu decidi ser político, eu decidi ter esse diferencial, buscar uma formação específica para poder contribuir melhor com a sociedade. O senhor é presidente da comissão especial criada para discutir a situação da BR-101 e da concessionária. Quais os frutos que essa comissão já colheu? Essa comissão foi criada, eu fiz na campanha, a gente roda o estado todo, né? E a gente vê as dificuldades, né? Uma BR que foi concedida, deveria ter sido duplicado quase em 200 quilômetros e não tem nem 19 quilômetros duplicados, né? Então, assim, a gente já criticava isso no período da campanha e eu vim com o compromisso de fazer essa discussão aqui na Assembleia. Iniciamos essa discussão, já ouvimos praticamente quase todos os atores envolvidos, né? Ficou comprovado, está claro que há um descumprimento claro do contrato. A gente subsidiou, através da comissão, a gente percebeu que na ação que a OAB promoveu, contrário ao reajuste, ela utilizou boa parte dos seus argumentos através da nossa comissão. Então, assim, já é um fruto essa suspensão, mas a gente quer chegar além disso. A gente quer repactuar com a concessionária, ou que seja essa concessionária, ou outra que seja licitada, mas que esse prazo não pode ficar dessa forma. A gente não pode ter uma concessão que só um lado ganha, né? A gente precisa que tenha avanço dos dois lados e a duplicação seja feita no Espírito Santo todo. O senhor falou de suspensão da cobrança de tarifa porque haveria um reajuste, né? Isso, nós teríamos um reajuste, né, já há um mês. Esse foi suspenso, baseado nas informações que a gente conseguiu aferir através das pessoas que vieram aqui, tanto da concessionária quanto da NTT, né, que vieram e fizeram vários depoimentos e mostrou-se que, na realidade, deveria ter um decréscimo no valor do pedágio, não nenhum tipo de reajuste. Essa questão é uma questão que caberia à bancada federal na questão da competência de legislar, não é, deputado? Na realidade, assim, a competência direta é federal, mas eu acho que de forma concorrente, o deputado estadual, ele vive o dia a dia do Estado. Então, a gente tomou por iniciativa fazer, porque é uma forma de reforçar, inclusive, o trabalho dos deputados federais. Foi criada agora a comissão lá também, eu fiquei muito feliz que foi criado. Tem uma série, o Senado também está se movimentando, então a gente vai ter aí um reforço e já conseguimos levar o tema, né, às manchetes dos jornais capixabas, as pessoas estão discutindo isso. Então, assim, eu acredito que a gente se juntar, tanto a bancada estadual quanto a bancada federal. E uma luta grande, né, porque é muito trabalho pela frente, né? O senhor também trabalha na frente parlamentar do saneamento básico, à frente do tratamento de esgoto. Quais as metas e os resultados desse trabalho? Sim, a gente tem um desafio básico, né, na Grande Vitória e no estado do Espírito Santo, né? Nosso estado é o que menos tem esgoto tratado da região sudeste. A gente está com menos de 50% do esgoto tratado no estado todo. Isso é uma vergonha para um estado tão pequeno, né, e que tem uma empresa saneada, vamos dizer assim, uma empresa eficiente, como se diz, que é a Cesan, e que precisa entregar aos capixabas o retorno da taxa de esgoto, da taxa que é cobrada de todos os capixabas. Todo mundo paga 80% do valor da água, paga em taxa de esgoto, né? 80% do valor. Então, assim, o que a gente está cobrando da Cesan é que esse processo de saneamento seja mais rápido. A gente precisa que esses contratos sejam fiscalizados e é isso que a gente está fazendo de forma
forte. A gente recebeu essa semana a Prefeitura de Vitória e a empresa Cesan, já recebemos de Cariacica e a empresa Cesan. A próxima nós vamos ouvir Guarapari, junto com a empresa Cesan, falando dos projetos, mas não só dos projetos. Nós vamos agora ter uma fase que nós vamos para as ruas, verificar aonde tem esgoto indo direto para o mar, para o mangue, né, para os rios, e nós vamos cobrar que a Cesan faça isso no mais breve tempo possível, porque isso significa saúde e não só isso. As pessoas acham, só saúde, não. Isso afeta muito fortemente o turismo, né? A gente fala que a gente precisa de melhorar a condição de emprego, mas se a gente não... O nosso principal ativo, vamos dizer, de Guarapari, de Vitória, são que nós temos imagens belíssimas aqui, né? Mas quando você chega no mar, está poluído. Quando você vai comer uma moqueca, você tem dúvida, poxa, eu vou comer uma moqueca, mas não está poluído, tudo. Então, assim, como é que a gente fala de turismo se a gente não resolver esse problema básico? Então, assim, resolver o problema do saneamento é resolver diversos outros problemas, inclusive de emprego. E costuma-se dizer no meio político que saneamento não dá voto. Esse discurso tem que acabar, né? Porque o senhor acabou de dizer aí que reflete em várias outras áreas. Na realidade, assim, eu desde que eu entrei na política, eu falo com as pessoas, se trabalho der voto, a gente vai ter voto. Então, eu não estou preocupado muito com aparecer, se vai aparecer muito. A discussão é técnica, a gente precisa resolver. É um problema sério do Estado do Espírito Santo, que precisa ser enfrentado e nós vamos enfrentar. Eu acho que o problema da poluição em geral precisa ser enfrentado, a gente precisa virar essa página aqui no Espírito Santo. A universalização do tratamento de esgoto no Espírito Santo é um sonho muito distante? A Cesan tem falado que nos municípios onde ela atua, na Grande Vitória, vamos falar da Grande Vitória, que tem metade da população do Espírito Santo. Em 2029, ela consegue finalizar e universalizar a Grande Vitória, o que seria um grande feito, 2029. Só que se a gente não fiscalizar agora, aí passa um aninho a mais, um ano e vai ficando, né? Infelizmente, Vitória, por exemplo, em 2012, anunciaram que aqui tinha 100% de esgoto tratado. E é mentira. Ontem eu fiz um cálculo simples na comissão e a gente descobriu que tem 53 mil imóveis que não tem ligação de esgoto na cidade de Vitória. E olha que é a capital do Espírito Santo. Então, assim, como é que em 2012 falaram que tinha? Não tinha ninguém fiscalizando, não tinha ninguém acompanhando de perto, né? Porque era simples, era cruzar números, inscrição imobiliária com quem paga taxa de água, né? Todo mundo recebe o IPTU em casa, todo mundo recebe a conta de água. Cruzou, você sabe quantos tem falta o esgoto. Então, ontem a gente fez essa conta aqui e descobrimos que em Vitória tem 53 mil pessoas que não têm esgoto ligado à rede. Para onde está indo esse esgoto? Para o mar, para o mangue, e que infelizmente a gente fica fazendo várias discussões e precisa fazer essa ligação. A Cesan, ela fala que tem 80 e poucos % de rede passada em Vitória. Quando a gente faz esse cálculo, a gente percebe que só tem 70. Então, a gente, primeira coisa, precisa ser transparente, mostrar os números, né, e enfrentar esses desafios de cara aberta, com vontade de resolver, de sair de casa para resolver os problemas e não para encobrir. Não, tem 80. Não, vamos chegar no número. É 70? É 70. O que falta para fazer? É isso, nós vamos acompanhar toda a Grande Vitória, nós vamos fazer esse acompanhamento firme e de perto. Eu vou pedir ao senhor licença para um breve intervalo. E você que está em casa, não saia daí. Voltamos já. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do programa Com a Palavra, hoje com o deputado Gandini, do Cidadania. Deputado, o senhor é membro da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia e tem defendido uma atuação mais rigorosa contra a poluição, principalmente aqui na Grande Vitória, né? Sim, a gente recentemente recebeu o inventário de fontes de poluição da Grande Vitória. E esse inventário demonstra que a gente tem níveis altíssimos de poluição e a gente tem feito esse enfrentamento desse tema, que é um tema complexo, porque gera muito emprego, né? São muitos ativos em relação a impostos, mas produzir não pode ser justificativa para poluir, né? Então a gente tem feito esse enfrentamento, essa discussão, e pedindo às empresas que respeitem mais os capixabas. E a gente teve cenas recentes
que infelizmente demonstra que as empresas não respeitam nem seus próprios funcionários, né? A gente viu aí uma empresa recentemente, vários funcionários dessa empresa morreram por falta de uma estratégia simples de evacuação de uma área. Então, assim, quando a empresa não respeita seu próprio funcionário, a gente tem dúvida se ela quer, em algum momento, resolver o problema ambiental da cidade, das cidades, né? Aqui a Grande Vitória sofre com pó preto, que é algo que ainda não tem uma certeza do tamanho do malefício que causa, mas nós temos aí um aumento do dióxido de enxofre, né? E de vários gases poluentes. Então, assim, nesse sentido, quando a gente percebeu que essas empresas não estão respeitando seus próprios funcionários, nós apertamos e estamos pedindo aí ações mais fortes. Em outros países essas empresas não poluem como poluem aqui, né? Tem medidas muito mais eficientes de controle da poluição. Então nós estamos sendo muito, até posso falar, estou sendo duro mesmo, porque eu acho que a gente precisa de fato avançar na discussão desse tema, principalmente na questão industrial aqui da Ponta de Tubarão. Inclusive, existe uma frente parlamentar do Pó Preto. Sim. E essa frente está atuando para atualização das penalidades, para ver se o TAC está sendo cumprido, né? O termo de ajustamento de conduta. Isso. Nós estamos acompanhando esse termo, né? Esse termo precisa ser cumprido. Nós estamos 191 ações que o Ministério Público Federal, através da empresa CETESB e o Ministério Público Estadual, fizeram esse levantamento de 191 ações que poderiam melhorar a qualidade do ar na Grande Vitória, né? Então nós estamos cobrando que isso seja cumprido de forma eficiente. Mais de 75 itens vão vencer e precisam ser entregues. Então nós estamos, assim como estou fazendo o esgoto, acompanhando para ver. Aí não vai ter, eles vão ter certeza que tem alguém acompanhando, né? Que tem entidades além do Ministério Público que elaborou o TAC, tem a Assembleia Legislativa, através do deputado, da sociedade civil organizada, acompanhando para ver se eles estão cumprindo esse termo. Costumamos dizer que os brasileiros são muito pacíficos, né? Essa é uma prova, né? Porque se fosse num país de primeiro mundo, certamente a população não aceitaria uma situação dessa. Na verdade, não existe situação similar a essa aqui. Essa é uma situação única no mundo, que tem uma planta industrial que hoje nunca mais, assim, se fosse hoje decidir uma instalação, não seria instalada aqui, mas a gente, como foi na década de 70, foi instalado, mas no mundo não tem situação similar, né? A gente tem aí, as pessoas têm suas casas cobertas de pó mesmo, pó preto. Você não vê isso até em cidades brasileiras, dificilmente você vê uma situação como essa. Então a gente precisa ser enérgico, eu sempre digo, a favor dos funcionários dessas empresas, eu quero que a empresa cresça, eu quero que os funcionários tenham mais funcionários, no entanto, nós precisamos de respeito. Respeito é importante e eles podem produzir, mas respeitando a população capixaba. O senhor propôs a criação de uma frente parlamentar por políticas públicas para a pessoa idosa. E essa é uma questão que tem um grande desafio, porque o IBGE tem nos mostrado que a população brasileira está envelhecendo e o país não se preparou para isso, não é, deputado? Eu comecei essa luta já na Câmara de Vitória. Eu criei lá uma legislação que transformava Vitória na cidade amiga do idoso, né? A ideia é a gente juntar as políticas públicas todas que são voltadas para o idoso e que a gente possa transformar nossas cidades, né, o nosso estado, em um estado mais amigável ao idoso, que se prepare para esse momento, né? Hoje, infelizmente, nas cidades, a gente não tem nem calçada, né? De lá saúde, né? Então, assim, então a ideia com essa frente parlamentar é que a gente comece a discutir mais isso, né? A população em Vitória, por exemplo, já inverteu, o número de idosos já é maior que o número de adolescentes, né? Já tem muito mais idosos do que crianças e adolescentes. Então, as cidades precisam se preparar para esse momento, porque senão nós vamos ter uma grande dificuldade, né? Então, essa frente, a ideia é essa, que a gente possa avançar bastante na política pública voltada para os idosos. Sem contar a questão da violência, né, contra o idoso. Eu fiz uma audiência recente aqui, nesse plenário, discutindo a violência contra o idoso. É um dos tipos de violências mais complicadas, porque geralmente ela é praticada por familiares e algumas pessoas dizem, por que é complicado? Porque ela ocorre dentro de casa,
A pessoa fecha a porta e a violência está ali dentro de casa. Então, se não tiver ninguém que tenha coragem de denunciar, às vezes as pessoas não estão vendo, né? É uma violência das mais complicadas, das mais covardes. É a mesma contra a mulher, né? A gente tem isso, infelizmente, na nossa cultura ainda, mas nós estamos enfrentando isso, nós vamos criar mecanismos. Na audiência foi ótimo que discutimos várias criações de mecanismos para isso ser diminuído. Então, assim, é um objetivo nosso também avançar nesse assunto. Deputado, o senhor também é membro da Comissão de Ciência e Tecnologia, a outra comissão permanente é da Assembleia, e tem defendido o uso dessa tecnologia para resolver questões de segurança pública. A gente pode dizer que Vitória é um exemplo? Sim. Hoje mesmo nós tivemos um veículo apreendido, mais de 160 veículos apreendidos através de um sistema de segurança de câmeras inteligentes, né? Que elas leem a placa do veículo, verificam se ela tem alguma restrição, isso é feito automaticamente, o que auxilia e otimiza a utilização da força policial, né? Você hoje não precisa parar todos os carros para saber o que é roubado, o que não é. Você não precisa parar nenhum, na realidade, né? O próprio sistema faz isso, indica ao policial. A gente tem uma restrição de contratação de pessoas, porque o Estado estava muito inchado, né? E a gente precisa diminuir. Então, eu defendo que as tecnologias venham para a gente nos auxiliar em relação tanto à segurança pública, saúde. A gente precisa trazer esse ambiente das empresas que estão investindo em inteligência artificial para o poder público. O poder público precisa se apropriar disso, criar startups para resolver problemas públicos. Então, assim, a gente está defendendo que a tecnologia seja amplamente utilizada para resolver problemas públicos. E vamos falar de projetos de lei, deputado. Na atuação parlamentar, o que o senhor destaca desse período até agora, né, desde o início do mandato? Então, nós propusemos mais de 60 projetos de lei, né? A gente vai descobrindo algumas ações que precisam ainda de projeto de lei. A gente fez um projeto de lei para incentivar o uso do veículo híbrido, né? Que tem a ver conexão com a nossa discussão em relação ao meio ambiente, né? Que a gente possa se preparar para esse novo modelo, né? Que a gente tem o veículo elétrico, então a gente propõe a diminuição do imposto em relação ao veículo elétrico, né? E uma série de outros projetos que a gente tem proposto, depois eu posso apresentar, você pode ver no site da Assembleia. Também destacaria a questão da climatização das escolas. A gente teve um Sim. verão bem intenso, né? Como que uma criança pode estudar com 50 graus? Esse ano foi uma situação até mais atípica, né? A gente teve um verão muito prolongado, né? E intenso. A gente fez esse projeto de lei na cidade de Vitória. Hoje, quando a gente chegou à cidade de Vitória, quando eu apresentei esse projeto de lei, não tinha nenhuma escola climatizada. Agora, praticamente mais de 30 escolas das 103 já estão climatizadas e tem um plano para se climatizar praticamente todas as escolas. Então, a gente apresentou o mesmo projeto aqui no estado, né? Que a gente acredita que para estudar tem que ter pré-condições mínimas, né? Eu lembro que antigamente as pessoas falavam assim: como é que o aluno vai estudar sem se alimentar? E se criou uma rede de alimentação. Hoje, no país todo, as crianças recebem alimentação. E a questão do ambiente, do clima, ela também, em alguns lugares, ela é fundamental. Como é que você estuda num ambiente absurdamente quente, né? A pessoa não consegue se concentrar. E a BNT, ela fala de uma temperatura adequada para você conseguir se concentrar. Por isso, a gente fez essa proposta também para o Estado do Espírito Santo. A gente já está caminhando para o final do programa, deputado, e o senhor também é presidente da Comissão de Constituição e Justiça e membro da Comissão de Finanças, duas importantes, talvez as mais importantes comissões da Assembleia. Eu gostaria que o senhor fizesse as considerações finais sobre o trabalho do senhor aqui na casa. Cheguei muito animado, né? Por isso estou disposto a entregar muito do que eu aprendi, tanto na Câmara, tanto na minha vida estudantil, né? A entregar ao capixaba o carinho que ela me deu, né? É um carinho enorme. Eu, pela primeira vez, fui candidato a estadual, fui eleito na primeira vez, né? Fui 2 vezes vereador mais votado do Estado do Espírito Santo. Então, assim, eu estou muito animado e essas comissões são realmente muito importantes. Eu tenho me dedicado bastante a elas e quero muito entregar a todos vocês capixabas
um trabalho exemplar, que vocês possam falar assim, poxa, eu tenho orgulho de ter votado nele, ou não votei, mas tenho orgulho de ter esse parlamentar aqui no Espírito Santo. Nós agradecemos a participação do senhor e também deixo o espaço para o senhor anunciar e falar para o cidadão capixaba qual o contato que pode ter com o senhor. Eu estou muito acessível, estou em todas as redes sociais, então é Fabrício Gandini, né? Muito fácil tanto no Instagram, tanto no Facebook. Meu celular, que tem meu WhatsApp, é o 9980-23123. Então, muito fácil também. Você pode falar comigo diretamente pelo WhatsApp. Ok, muito obrigada pela participação do senhor. Com a palavra hoje com o deputado Fabrício Gandini, do Cidadania. Se você quiser rever o conteúdo ou compartilhar, está no nosso YouTube. Obrigada pela companhia, continue com a nossa programação. TV Assembleia, Canal Cidadão.